hoje você vai aprender. Hoje eu garanto para vocês que no final desse vídeo, quem ficar até o final não será mais a mesma pessoa. O conhecimento e a revelação que eu tenho para falar vai mudar completamente a sua vida. Por isso eu já peço para você deixar o seu like, isso ajuda demais a divulgar esse canal, compartilhar esse vídeo com seus familiares e amigos, verificar a sua inscrição. E quem quiser participar do conteúdo premium, restam apenas 5 vagas, está na descrição desse vídeo. Neste mês agora já entra um módulo sobre inteligência artificial, nós já temos módulo de Bitcoin, de marketing digital, de Mercado Livre, vale muito a pena. Eu repasso meu conhecimento de mais de 12 anos sendo empreendedor e você conta com o meu contato pessoal aqui na descrição deste vídeo. Tenho certeza que vai ser algo gratificante para você. Pois bem, senhoras e senhores, quem aqui não assistiu Star Wars? Eu, quando criança, eu me lembro bem, eu assisti toda a franquia. Eu era apaixonado com Star Wars, adorava aquela questão da força esteja com você, de você poder sair levitando e usando poderes. Eu achava sensacional. Depois a gente vai crescendo e descobre que aquilo ali é uma ficção, é um filme de Hollywood e não condiz com a realidade. Porém, eu já venho aqui no canal mostrando para vocês que tudo aquilo que vocês veem em Hollywood alguma vez já aconteceu. Eu me lembro bem do filme Matrix, primeiro filme de Matrix, lançado em 1999. Logo no primeiro filme de Matrix, no final, quando o Neo ele toma aqueles tiros do agente Smith, e aí parece que ele morreu, né? E aí ele consegue voltar à vida, e depois os agentes Smith começam a atirar nele, aí ele faz aquele gesto com a mão e para as balas. Ele pega uma balinha assim, olha, e de repente ele joga a bala no chão e volta com as balas pro agente Smith. Aí você se pergunta, pô, peraí, isso aí nunca aconteceu? Nunca aconteceu. Mas aí eu digo uma coisa para vocês. Real ou não, existe um registro histórico em 1990, 10 anos antes de um acontecimento semelhante a esse, onde não um homem, mas uma mulher parou as balas com as mãos. Em 1990. O que acontece é que existem outras crenças e outras religiões. E na religião do satanismo existe a famosa missa negra, quando vai consagrar aí a esposa de Lúcifer. Lúcifer não tem só uma esposa. E nessa missa negra, as bruxas elas ficam demonstrando seus poderes. Algumas bruxas levitam, outras bruxas curam doenças, outras bruxas amaldiçoam pessoas à distância. Então elas ficam demonstrando o seu poder. Inclusive, a Rebecca Brown, né, no seu best-seller, Ele Veio para Libertar os Cativos, demonstra muito bem isso. E prepare-se para a guerra também. Inclusive, registros dos anos 2000 de uma bruxa parando as balas com as mãos. No livro da Rebecca Brown, o livro 2 de Ele Veio para Libertar os Cativos, chamado Prepare-se para a Guerra, tem esse relato lá. Mas em 1990, ocorrendo a Missa Negra nos Estados Unidos, registros históricos demonstraram que uma mulher que era famosa, né, esposa do diabo, ela parou as balas com as mãos. Estavam demonstrando poder, e para demonstrar a superioridade do poder dela, sem colete, sem nada, ela estendeu as mãos e parou as balas. É claro, utilizando de feitiçaria, magia negra, a qual eu não recomendo para ninguém aqui. Então, esse registro histórico de parar as balas com as mãos já aconteceu. Aí você fala, pô, mas e as armas de lasers lá do Star Wars, né, que você fica ouvindo, psium, e brincadeiras à parte, mas você fica ouvindo aquelas armas de laser no Star Wars, será que isso aí era real? Sim, era real. Tanto as armas de laser quanto as espadas de luz, se você pegar a civilização antiga de Tartar,
Parará, Pururu, Coelhinho da Páscoa, infelizmente eu tenho que falar assim, Riá, você vai ver que lá eles já trabalhavam com isso. Eu trouxe em 2022 um documentário sobre uma arma a laser que foi desenvolvida há 250 anos atrás. E as espadas já têm aí escancarado. Então tudo isso que você vê em filmes muitas vezes já aconteceu. E aí eu me lembro bem, não só no filme de Star Wars, mas também no filme Day Live e nos jogos da franquia, eu me lembro bem desse drone aqui, ó. Eu me lembro bem. Cara, pensa comigo uma coisa. Esse drone do Star Wars, ele aparece em filmes da década de 50 para 60, cara. Esse drone aparece na década de 50 para 60. Os drones ficaram populares a partir dos anos 2000. 40 anos depois. Já tinha lá no Star Wars. Agora, esse drone em específico é um drone que, vamos chamar de governo, tá? Ele fica investigando a vida das pessoas de forma invisível. Esse drone, eu me lembro bem, existia um jogo para computador de Star Wars que você tinha que invadir lá uma nave e ganhar algumas coisas. E aí nesse jogo, eu me lembro bem que a primeira coisa que, antes desse drone chegar, a primeira coisa você escutava um zumbido. Vi um zumbido, bem manso. Ficava assim, aí você escutava o zumbido. Aí de repente você dava aquela cambaleada tonta assim no jogo. Né? Quem é das antigas vai lembrar desse jogo. Por favor, escreva o nome do jogo aqui embaixo na descrição, se você souber qual é. E aí, de repente, você começa a olhar para os lados e tem um drone invisível. Você vê que tem uma camuflagem invisível. Aí você pega aquela arma laser, você dá um tiro no drone, ela vai lá e perde o campo de invisibilidade. E aí você vê essa nave. E essa nave era a coisa mais chata para destruir no jogo. Pior do que chefão, pior do que qualquer coisa. Você ficava torcendo o jogo pra você não dar de cara nem encontrar com essa nave aí. Então, isso tinha no jogo do Star Wars e nos filmes. E nos filmes, cara. Olha que coisa curiosa. Aí você fala, pô, pera aí, meu irmão, mas será que isso aí tem alguma coisa a mais? Pois bem, senhores. Existe um filme chamado Eles Vivem, Nós Dormimos, tá? Que é o famoso Day Live. E no filme Day Live, o que acontece? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele tá procurando emprego em Los Angeles, ok? Procurando emprego, tá tentando subir de vida, né? Como dizia na década de 90, conquistar as Américas, né? Ele tá tentando subir de vida e aí ele acaba encontrando um óculos no lixo. Aí ele pega esse óculos sem pretensão nenhuma. E quando ele usa o óculos, ele começa a enxergar alienígenas na Terra. Começa a enxergar uma raça de seres malucos que mandam na Terra. E aí o fato curioso é, quando ele enxerga esses alienígenas, ele enxerga em preto e branco, né? E quando ele tira os óculos, volta a enxergar a cor. Só que aí, o fato curioso é, ele começa a sentir uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. Ele não sabe dizer o que é. E aí, quando ele coloca o óculos, ele vê essa imagem do drone aqui, ó. Lembrando que esse filme tem quase 40 para 50 anos, tá? E aí, tô falando, esse filme é antigo. E aí, simplesmente, ele vai lá, coloca o óculos e ele vê esse drone no céu. E o fato curioso é que a primeira coisa que você sente é uma vertigem, uma tontura assim. Aí tem aquele barulhinho bem agudo. E aí aparece esse drone aqui. Sabe o que é mais legal de tudo? Só para vocês entenderem. Eu tô com um vídeo aqui que mostra mais ou menos isso aqui. Por quê? Existem relatos de índios que dão de cara com essas coisas aqui. Na cultura dos índios tupi, pelo menos na cultura de agora, houve um relato de um dos índios falando que viu uma bola de basquete, uma bola negra flutuando na floresta. Eles não sabem descrever nitidamente o objeto, mas eles falaram assim, existe essa coisa na floresta. A gente não sabe o que é. E é sempre bom você evitar aonde essa bola tá indo, tá? E aí, olha só. Eu vou tirar o som aqui
só para vocês poderem entender. E é mais ou menos isso aqui. É claro, isso aqui é mais do que óbvio. Isso aqui é CGI, computação gráfica integrada. Isso aqui não condiz com a realidade. Até porque o drone não vai se permitir que você filme ele e ele vai andando, tá? O drone não vai permitir isso. Ele vai fazer isso aí de uma maneira que você não perceba. O curioso fato, pessoal, é que eu tô com umas abelhas aqui no negócio. Quando a gente começa a plantar árvore frutífera, começa a vir abelha para tudo quanto é lado, tá? Então eu peço perdão para vocês aí. Mas olha que fato curioso isso aqui, né? O drone ele não vai se permitir ser filmado. Mas é mais ou menos nessa perspectiva aqui, ó. É mais ou menos nessa perspectiva aqui, pessoal. Olha só. Seria mais ou menos isso aqui, né? Um drone andando pela floresta. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Em algum momento da vida de vocês escutaram um zumbido? Um barulho assim, barulho bem fino assim? E você se sentiu às vezes tonto, com enjoo? Em algum momento, por exemplo, você está andando pela rua ou você está indo para algum lugar e você sentiu estar sendo observado? Você sentiu, é um sentimento, um sexto sentido. Só que na verdade você olha para o céu, olha para os lados e não vê nada. Você sente até um arrepio, assim, tem alguma coisa errada? Muitas vezes pode ser esse drone. O corpo não enxerga, mas o espírito, ele enxerga. E é uma coisa curiosa, né, pessoal? Um fato curioso sobre o Star Wars é que antes mesmo... Deixa eu voltar a imagem aqui. Antes mesmo de existir drone, os caras já tinham desenvolvido isso aqui, ó. E aí eu digo uma coisa pra vocês. Isso aqui é mais comum do que você imagina. Esses drones, eles são invisíveis e eles ficam rodando pelas cidades inteiras. Pelas cidades, pelas florestas. Esses drones, eles ficam rodando. Aí você vai falar assim, pô, cara, mas por quê? Por que tem um drone desse? Vou te falar, você vai entender, tá? Existe os alienígenas. Vamos falar num linguajar mais tranquilo, tá? A hierarquia é anjos caídos, né, das trevas, né, dividido em hostes, principados e potestades. Depois você tem os híbridos, que são Greys, Anunnakis, Réptil, Paradapurulianos e por aí vai. E aos quais dispõe de grande tecnologia, né? Pois bem, senhores, o que acontece é o seguinte. Existe um banco de dados de todos os seres humanos na Terra. E isso dos alienígenas, tá? Vamos chamar de alienígenas para ficar fácil de entender aqui. E, evidentemente, eles sempre estão catalogando os seus hábitos, quem é você, né? Tudo que você está fazendo. Só que eles não vão ficar aparecendo para você. Porque se eles aparecerem, a sua vida vai mudar completamente. Você não vai mais fazer a mesma coisa. Então eles ficam a uma certa distância. Geralmente é uns 100 metros da gente. Eles não ficam perto, assim, ou dando, tô aqui a 1 metro de você. Não, eles ficam longe. Eles têm sensor de temperatura, eles têm sensor de radiação, eles conseguem enxergar atrás da parede. E por que eu falo isso para vocês? Olha para a civilização de Tartária. Tá? Eu não queria falar essa palavra, mas tudo bem. Olha para a civilização. Você tem seres humanos de 4 a 6 metros. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu sei que existem registros históricos, mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Existe, nos dias atuais, um ser humano de 4 a 6 metros? Existe? Nos dias atuais, um ser humano de 4 a 6 metros? Eu faço uma pergunta para vocês. Existe? Não. Outra pergunta, né? Só para vocês terem uma ideia. O pé grande existe? Não. Por quê? Porque muitas vezes esse ser humano de 4 a 6 metros, para ele poder sobreviver, ele tem que se esconder dentro das montanhas e sair à noite na floresta, não muito longe, para tentar procurar alimento. Dos poucos remanescentes que sobraram. Por quê? Porque quando ocorre a inversão magnética, esses drones já sabem onde está todo mundo e fica fácil de eliminar as pessoas. Ah, mas eu vou fazer um jeito de... Meu irmão, não tem o que fazer não, cara. Tem que fazer não. A gente não tem essa tecnologia não. Aqui é se firmar no Criador, em Jesus Cristo, e acabou.
Então, o que acontece é o seguinte: todos os registros de antigas civilizações desapareceram. Os poucos que sobreviveram, que se abrigaram em montanhas, quando foram capturados, teve um caso no Canadá, agora próximo da fronteira dos Estados Unidos, onde um cara filmou lá um gigante na montanha. O cara sumiu, né? Bateu na porta do cara lá, o cara ficou desaparecido. Mas o cara filmou o gigante na montanha, meu irmão. E aí o exército chegou lá em 15 minutos e abateu o gigante e levou de helicóptero. Então, o que acontece é o seguinte: eles não permitem que a antiga civilização ela interceda na nova civilização. Quando ocorrer a inversão magnética, nós somos a penúltima civilização, porque o nosso sangue ele é vermelho. A última civilização, o sangue é negro. Os nossos olhos são castanhos, são azul claro, são azul escuro, verde. A última civilização, o olho é negro, igual de demônio. A última civilização, o ser humano, o cabelo do ser humano é negro. O ser humano vai ter 50 centímetros de altura. Vai ter um gordito de 50 centímetros falando num vídeo para a internet 2.0, 3.0, seja lá qual for, que antigamente existiam gigantes de 1,80 m. E aí vai ter alguém comentando assim: é impossível que exista um ser humano de 1,80 m, né? Sendo que a altura atual dos seres humanos vão ser 50 centímetros. Mas aí eles vão mudar a medida. Ou seja, a próxima civilização também vai ter 1,80 m, só que eles vão mudar o parâmetro. Eles vão colocar polegadas, vão colocar não sei o quê, pra poder fingir que você tá alto, entendeu? Mas na verdade, é igual eu falo, 1 metro pra você não é o mesmo metro de um gigante, tá? Então, basicamente, o ser humano vai ter lá seus 50, 60 centímetros, só vai viver 33 anos. A última geração não passa de 33 anos de idade. A última geração vai nascer com os olhos abertos, já vai nascer falando e andando. E vai viver 33 anos. Para vocês terem ideia, uma geração anterior à nossa, da minha avó, demorava às vezes 14 dias para o bebê abrir os olhos. Hoje em dia é 24 horas. Essa geração que está nascendo agora já nasce com o olho aberto. E muitas vezes caminhando, tá? Então, a coisa vai acontecendo gradativamente. Mas o que eu vou falando para vocês é o seguinte: ainda tem mais uma geração. E aí, quando ocorrer a próxima geração, nós temos 1,80 m, não vai ter espaço na Terra pra gente. E aí, meu irmão, esses drones sabem onde tá todo mundo. Agora, eu me preocupo com isso? Não me preocupo com isso. Eu me preocupo com Deus. O diabo, o máximo que ele pode fazer é ceifar a minha vida. Agora, isso se Deus permitir ainda, né? Eu me preocupo com Deus. Quem manda o inferno, quem criou o inferno lá, o Leviatão, foi Deus. Então, mais me preocupa é Deus do que o diabo, né? Mas o que eu digo para você é o seguinte: esses drones, a origem desses drones é de observar os seres humanos. Existe um relatório da Rússia, da famosa KGB, que fala que a humanidade está sendo observada por alienígenas, por OVNIs, há milênios. Existe um relatório falando que existem drones. Cara, teve um satélite, eu falei aqui no canal, eles colocaram, teve um americano que teve uma visão, e teve um sonho que ele descobriu um satélite em órbita na Terra, tá? Isso aí a gente fala de flip ring, shock ring, não estamos falando de espaço sideral, tá? Um satélite que não era nem da Rússia, nem da China, nem da Índia, de lugar nenhum, não tinha origem, e estava circulando a Terra e mapeando tudo. Esse satélite. Eu fiz um documentário tem mais ou menos 14 dias aqui no canal. Então o que acontece? Esses drones eles já estão investigando há milênios a humanidade. Já estão investigando. Estão o tempo todo investigando. Ah, mas por que o diabo não pinta e borda com a gente? Porque, meu irmão, você acha que disco voador... Pô, quem que inventou o disco voador? Primeiro que os anjos caídos criaram os híbridos. E os híbridos, né, com o âmbito de tecnologia, criaram um disco voador. Nimrod também tinha disco voador, Salomão também tinha. Mas vamos falar de híbrido. Os caras criaram o disco voador. Onde foi que os anjos aprenderam a criar disco voador? Se não no próprio céu. Então, praticamente, muitas das tecnologias que aqui existem estão presentes no céu. Assim como diz no livro de Enoque, os anjos caídos repassaram o conhecimento de onde? De onde? De ratu na batata? Não, meu irmão, os caras lá do céu. Agora, que céu que é esse? Porque os Simpsons mostra São Pedro com uma lista de quem entra e quem sai do céu, né?
portão dourado, as nuvens. Não é assim, meu irmão. Não é assim. O que é a percepção do divino? Nós estamos presos na terra. Quando Jesus Cristo voltar e nós herdarmos um novo corpo, não é como Ghost. Já viu o filme Ghost? Ghost é o seguinte, o cara vai lá e sofre um atentado, morre. Aí ele tenta se comunicar com a mulher. Aí usa uma outra mulher, uma médium para se comunicar. Aí os dois ficam fazendo um barrozinho. Você já viu esse filme, cara? Passava o dia inteiro na sessão da tarde. Pois bem, senhores, você acha que mundo espiritual existe? Meu irmão, escuta uma coisa. Quando você morre, o seu espírito adormece. Se você for salvo por Jesus, você vai herdar um corpo igual esse. Um corpo palpável. Um corpo com boca, com olho. Você não vai herdar um corpo de um orfanim, com uma engrenagem com vários olhos, pegando fogo. Você não vai herdar esse corpo. O próprio Messias mesmo disse, vocês serão como anjos. Quando ele falou anjo, ele não falou serafim, ele não falou querubim, ele não falou orfanim, ele falou malak. O que é malak? Um anjo com formato de ser humano. Um anjo com formato de ser humano. Ou seja, nós vamos herdar um corpo ressurreto, que é um corpo que não é esse aqui é um corpo de carbono, né, vai ser um corpo verdadeiramente abençoado, né, para que a gente possa estar em comunhão com o Criador. Então, nosso espírito, que nós chamamos de espírito, que na verdade está nessa dimensão também, ele será conectado ao novo corpo. Um corpo físico. Você vai conseguir pegar um livro e virar a folha. Não é um espírito que você vai atravessar o livro, entendeu? E por que eu falo isso para vocês? Porque muito da tecnologia que vem dos anjos caídos veio da onde? De onde é que esses caras aprenderam isso? Aí, lá no Apocalipse, na última página do livro de Apocalipse, na última página, o que acontece? O que Paulo fala? Olha, eu vi uma cidade imensa, quadrada, cuja largura e altura elas são iguais, uma cidade dourada, com pedras de jaspe, de não sei o quê, né, na medida de acordo com a altura dos anjos, a altura do homem, isto é, de um anjo. O ser humano nunca teve 1,80 m, uma cidade gigante no céu, e não sei o quê, e as portas ficavam abertas porque não havia noite. Você lembra lá a última página do livro de Apocalipse? Pô, meu irmão, pensa um pouco, raciocina um pouco, vamos colocar na sua cabeça. Uma cidade voadora. O que é uma cidade voadora? Pensa, o que é uma cidade voadora? É uma nave. Vamos ser honestos. Existia, no vocabulário do apóstolo Paulo, existia a palavra nave? Não existia. Uma nave imensa. Imensurável, a qual não conseguiríamos nem medir. Uma nave. É muito simples. O que é alienígena? É aquele que nasceu fora da Terra. Lúcifer nasceu na Terra? Deus foi lá e fez Lúcifer na Terra? Não. Lúcifer, ele existe antes da Terra. Se Lúcifer nasceu fora da Terra, o que esse cara é? Alienígena. Então a gente tem que colocar o tutano pra pensar, velho. Porque se você deixar... O que você vai pensar? Você já viu ursinhos carinhosos? Daqui a pouco, se você não amadurecer o seu pensamento, você vai pensar que o céu, o inferno, a salvação divina é como ursinhos carinhosos. É como os ursinhos carinhosos, é como o Teletubbies. Se você vai infantilizar aquilo que não dá para se infantilizar. Então, hoje, na Terra, nós vivenciamos um experimento. A Terra está lacrada, não dá para sair da Terra. Hoje nós vivenciamos um experimento, a qual se irá decidir aqueles que vão ser salvos ou não. E isso é a Terra, parabéns. Então, é isso que eu estou dizendo para vocês. A tecnologia hoje que existe, ela está presente no céu. Ah, mas por que um anjo vai usar um disco voador? Meu irmão, não faz sentido. Ah, campeão, eu vou te fazer uma pergunta que não faz sentido também. Por que você, tendo duas pernas, por que você usa carro? Por que você usa moto, cara? Por que você usa carro e moto? E pensa comigo, você tem duas pernas, você não precisava de carro e moto. Você poderia ir a pé. Por que você usa... Basta você acordar 2 horas da manhã para o seu serviço. Você chega lá às 8. Ah, não quer, né? É que de repente,
por mais que você tenha 2 asas, por mais que você levite, por mais que você flutue, de repente a velocidade de um disco voador é muito mais rápida do que você tentar bater asas. De repente seja isso. De repente existe águas primordiais no topo do domo que impedem que você fique atravessando de lá para cá. Inclusive com um Leviatã gigantesco circulando essa água. Aí de repente você precisa de um drone, de uma nave que conheça uma rota que o Leviatã não te engula. Né? E aí você utiliza esse orbe de luz, essa nave, para poder fazer isso. Então, a gente tem que parar de pensar no ursinho Pooh e começar a entender que o universo a qual Deus criou, ele é imenso e âmbito tecnológico também. Em âmbito tecnológico também. Meu irmão, Deus é o pai da tecnologia. Ou você acha que... Porra, que coisa que é essa? O diabo conhecer mais tecnologia que Deus? Não faz sentido. Não faz sentido. Deus é o pai de tudo. É o pai de todos. Ele conhece... Ele é o cara que... Não, ele não descobriu, ele criou a tecnologia. Ele criou a razão, a matemática, a ciência. Por isso que a Bíblia fala que o conhecimento que foi empregado aos homens pelos anjos caídos, os watchers, os vigilantes, não era questão de ser um conhecimento proibido. É que ainda a humanidade não deveria ter esse conhecimento. Ainda não deveria. Não adianta você pegar um formigueiro e começar a dar um monte de arma laser em miniatura para formiga. Vai uma destruir a outra. Você tem que esperar que a humanidade se organize para você fazer a coisa acontecer. Então é dessa maneira, dessa perspectiva que é as coisas. E o fato curioso desse drone, né, pessoal? Vamos falar a verdade. Isso aqui, apesar de estar nos filmes de Hollywood, pode ter certeza que é algo assim. Tenho certeza, depois desse vídeo de agora você vai entender o que eu tô falando. Pessoal, peço para deixar o seu like, extremamente importante para divulgar esse projeto, tá? Também compartilhar esse vídeo com seus familiares e amigos. Quem quiser conhecer meu trabalho, restam apenas 5 vagas, tá na descrição desse vídeo. Vale muito a pena, tá bom? Vou ficando por aqui. Fique na paz.